Bom dia, vamos à leitura anual da Bíblia. Estamos aqui no livro de 2 Crônicas, a partir do capítulo 20. E a palavra de Deus diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu nos céus? Pois tu és dominador sobre os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir? Porventura, ó Deus, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás? Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, pois os nossos olhos estão postos em ti, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas, dos filhos de Coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais.
E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com os alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Zile. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado seu coração para com o Deus de seus pais. Ora, o resto do sucesso de Josafá, desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu ao livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda impiedade, e aliou-se com ele para fazer navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá e Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. A morte de Josafá e a impiedade de Jeorão. Depois, Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias, e Azarias, e Micael, e Zefatias. Todos eles foram filhos de Josafá, rei de Judá. E seu pai lhes deu muito dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que ele lhe daria por todos os dias uma lâmpada, a ele e a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomeus contra os domínios de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou diante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu aos edomeus que o tinham cercado, como também aos capitães dos carros. Todavia, os edomeus se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste no caminho dos reis de Israel, e fizeste corromper Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferira com um grande flagelo ao teu povo e aos teus filhos e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saíram as tuas entranhas, por causa da enfermidade de dia em dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filhos, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas,
com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e se foi sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Acasias reina e é morto por Jeú. E os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, seu filho, mais moço em seu lugar, porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. E assim reinou Acasias, filho de Jorão, rei de Judá. Era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri. Também este andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe não era conselheira para obrar impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou no seu conselho e se foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, junto a Ramote de Gileade, e os sírios feriram a Jorão, e tornou a curar-se em Jezreel das feridas que se lhe deram junto a Ramá, pelejando contra Azael, rei da Síria, e Azarias, filho de Jorão, rei de Judá. Desceu para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porque estava doente. Veio, pois, de Deus o abatimento de Acasias para que viesse a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nice, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. E sucedeu que, executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que serviam a Acasias, e os matou. Depois buscou Acasias, porque se tinha escondido em Samaria, e o alcançaram e o trouxeram a Jeú, e o mataram e o sepultaram, porque disseram: filho é de Josafá, que buscou ao Senhor com todo o seu coração. E não tinha já a casa de Acasias ninguém que tivesse força para o reino. Atalia manda matar a família real, mas Joás escapa. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a semente real da casa de Judá. Porém, Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, a quem matavam, e o pôs com a sua ama na câmara dos leitos. Assim, Jeozabeate, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, porque era irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, de modo que não o matou. E esteve com eles escondido na casa de Deus 6 anos. E Atalia reinou sobre a terra. Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança o chefe das centenas, Azarias, filho de Jorão, e Ismael, filho de Jeonã, e Azarias, filho de Obed, e Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicre. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Esta é a coisa que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, dos sacerdotes e dos levitas que entram no sábado, serão porteiros das portas. E 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta dos fundamentos. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque santos são, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. E os levitas rodearão ao Senhor, ao rei, cada um com as suas armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém, vós estareis com o rei, quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo que ordenaram o sacerdote Joiada, e tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado, com os que saíam no sábado, porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos e as rodelas que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus. E dispôs todo o povo, e cada um com as suas armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da banda
e da casa ao redor do rei. Então tiraram para fora o filho do rei e lhe puseram a coroa, deram-lhe o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos o ungiram e disseram: Viva o rei! Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo que corria para louvar o rei, veio ao povo à casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna à entrada, e os chefes e as trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: Traição, traição! Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os centuriões que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e o que a seguir morrerá à espada, porque dissera o sacerdote: Não matareis na casa do Senhor. E eles lhe lançaram mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos da casa do rei, e ali o mataram. Pacto que Joiada fez. E Joiada fez aliança entre si e o povo e o rei, de que seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribaram e quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. E Joiada ordenou os ofícios da casa do Senhor debaixo da mão dos sacerdotes, os levitas a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiro às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo e coisa alguma. E tomou os centuriões e os poderosos e os que tinham domínio sobre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, e assentaram o rei no trono do reino, e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atalia à espada. Joás dá ordens para consertar o templo. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou Joiada para ele 2 mulheres, e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disto que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Saí pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano, e vos apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram, e o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizeste inquirição entre os levitas para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel, a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor, empregaram em Baalins, e deu ordem, e fizeram uma arca e a puseram fora à porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor a oferta que Moisés, o servo de Deus, havia imposto a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram a oferta e a lançaram na arca, até que acabaram a obra. E sucedeu que ao tempo que traziam a arca pelas mãos dos levitas, segundo o mandato do rei, e vendo que já havia muito dinheiro, vinham o escrivão do rei e o deputado do sumo sacerdote, e esvaziavam a arca, e a tomavam e a tornavam ao seu lugar. Faziam assim de dia em dia, e ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham cargo da obra do serviço da casa do Senhor, e alugaram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para repararem a casa do Senhor. E os que tinham cargo da obra faziam que a reparação da obra fosse crescendo pela sua mão, e restauraram a casa de Deus ao seu estado e a fortaleceram. E depois de acabarem, trouxeram o resto do dinheiro diante do rei e de Joiada, e dele fizeram vasos para a casa do Senhor, vasos para ministrar e oferecer, e perfumadores, e vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificavam um holocausto na casa do Senhor todos os dias de Joiada. E envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu, e o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel para com Deus e a sua casa. A idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta
sua culpa. Porém, enviou profeta entre eles para os fazer tornar ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhes disse: Assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, portanto não prosperareis, porque deixaste o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandato do rei, do pátio da casa do Senhor. Assim o rei de Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho, o qual morrendo disse: O Senhor o verá e o requererá. O juízo de Deus sobre Joás. E sucedeu no decurso de um ano que o exército da Síria subiu contra ele e vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram dentre o povo a todos os príncipes do povo e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco, porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor deu na sua mão um exército de grande multidão, porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os juízes contra Joás, e retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram. Seus servos conspiraram contra ele por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, e morreu. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros do rei. Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Zimeate, a Amonita, e Josabade, filho de Zinrite, a Moabita. E quanto a teus filhos e a grandeza do cargo que se lhe impôs ao estabelecimento da casa de Deus, eis que está escrito na história do livro dos reis, e Amazias, seu filho reinou em seu lugar. Glória a Deus.